Perdão e restauração ou restauração e perdão? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro. Eu quero começar essa edição falando do nosso novo guia de estudos. Isso, guia de estudos da segunda temporada do Ligados, o Santuário. Se você quer saber como ganhar esse guia de estudos, não perca o Ligados de amanhã. Fique aí ligadinho para você saber como ganhar esse guia de estudos aí da segunda temporada do Ligados. Mas enquanto amanhã não chega, vamos então partir para o estudo de hoje, porque o Júnior já está aqui preparado para estudar conosco, não é verdade? Com certeza, nós vamos estudar mais uma vez sobre o perdão, né? Eu espero que você também em casa possa estar vencendo e perdoando também os seus amigos, seus irmãos e todos aqueles que merecem o teu perdão. E essa semana é uma semana de desafios. No finalzinho do programa você vai ver qual o desafio de hoje. Mas antes, claro, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Querido Deus, vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Nos ajude, nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Júnior, nós vamos estudando essa semana sobre perdão como um fator aí do nosso reavivamento e reforma. Agora, nós começamos o programa de hoje falando sobre restauração e perdão. Tem uma ordem certa? Qual é essa ordem? Bem, a restauração é aquilo que foi perdido, né? Uhum. Então, todo relacionamento, ele existe um vínculo de companheirismo, amor e tudo mais. Quando há um atrito, um conflito ou coisa do tipo, esse vínculo é perdido. E esse é o problema que nós estamos tratando essa semana. E hoje, como aplicação, a gente não pode deixar de pensar na lição como algo prático. Não tem que ser só a teoria, nós estamos aprendendo só como é o perdão de Deus. A gente tem que tratar isso como forma prática na nossa vida, como isso nos afeta diretamente. Então, como aplicação, primeiro tem que haver uma ação para a restauração. Para haver essa ação, em primeiro lugar, o fato de nós nos preocuparmos com o relacionamento partido já demonstra uma diferença de que nós somos filhos de Deus. Porque se eu estou preocupado porque eu ofendi o meu irmão ou coisa do tipo, já é uma grande coisa porque o Espírito Santo ainda está atuando no meu coração. Então, o fato de eu me preocupar já é uma grande coisa. Segundo, identificar claramente o que você fez. Você tem que saber o que você fez. Porque eu já vi muita gente fazendo coisa errada, mas eu não fiz nada, né? Então isso acontece, mas a gente tem que saber o que a gente fez. E a gente sabe, no nosso coração, a gente sabe quando a gente magoou alguém e o porquê que a gente magoou. Então, definiu aquilo que você fez, né? Chega o terceiro passo. Buscar a pessoa que lhe ofendeu, né? E gentilmente, né, explicar e pedir o perdão. Então, a primeira coisa é a ação. Essa é a ação que nós devemos ter dentro de um relacionamento que foi danificado, de um vínculo que foi quebrado. Uma segunda, dentro da parte de aplicação da lição, é a questão do ambiente. Nós já falamos durante a semana, mas só a pincelar um detalhe em relação ao ambiente. Se você tem um problema com algum irmão, não chegue e fale aos quatro ventos. Então, esse ambiente para o perdão tem que ser um ambiente propício. A pessoa não pode estar saindo, ou correndo, ou fazendo alguma outra atividade. Tem que ser um ambiente propício, um ambiente calmo, que você possa falar, dê tempo para você explicar, né? Porque às vezes quando você vai explicar numa situação que já está agitada, aí fica pior ainda. Então, esse ambiente ele é fundamental. E o terceiro é a atitude, que a lição vem colocando. E aí a gente faz para a questão da salvação. Restaurado o relacionamento, aí você vai ser apto para a salvação. Isso é muito importante. Se nós não restaurarmos os nossos relacionamentos, imagine, nós estamos buscando o mesmo céu. Se eu tenho um conflito com o meu irmão e eu não o perdoo, eu não o busco para pedir perdão, e aquele meu irmão for para o céu, como é que eu vou ver com esse meu irmão no céu? No céu não vai ter divisão, eu não vou poder, eu não vou lá para falar com fulano, no céu não vai ter isso. Então, se aquele meu irmão ele for para o céu, quem vai ficar aqui? Provavelmente eu. Então, assim, isso é muito sério. Então, Jesus nos deixou muito bem claro que a misericórdia que receberemos de Deus no grande dia do juízo, vai ser de acordo com a forma com que eu dei o meu perdão. Então, esse o grande X da questão em relação ao perdão. Eu tenho que perdoar para que eu possa ser perdoado e um dia eu possa viver eternamente com Jesus no céu. Você fala que nós devemos
se fizemos algo errado, nós devemos ir lá e pedir perdão. Mas vamos olhar do lado oposto. Digamos que você me ofendeu. Eu tenho que ficar sentado esperando você vir falar comigo? Não, a Bíblia não dá esse exemplo. Se eu te ofendi e eu tenho que realmente pedir perdão a você, mas se você percebe que há um problema, há um atrito entre a pessoa que você está tendo problema, você tem que, de alguma forma, tentar facilitar. Porque não é fácil pedir perdão. Isso não é fácil. Verdade. É uma das atividades do crente que é mais dificultosa, é pedir perdão. Dar perdão até que é mais fácil, porque você está numa situação mais confortável. Mas você pedir perdão é mais difícil. Está te cortando, até aquela frase que diz que quem bate não sente, né? Quem apanha nunca esquece. Exatamente. Né? Quem apanha nunca esquece. Essa é a grande verdade. Mas se você sabe que alguém fez alguma coisa contra você e você percebe alguma tendência daquela pessoa de pedir perdão, facilite as coisas. Né? Abra o caminho, abaixa a guarda, né? Porque às vezes se alguém te magoou, você fica sempre naquele jeito, abaixa a guarda, tenta conviver, para que a pessoa tenha a oportunidade de pedir perdão. Né? É difícil você chegar, eu te perdoo diretamente, se a pessoa de repente não reconhecer que te magoou. Então assim, mas dê situações, crie situações, ambientes, para que a pessoa se sinta à vontade de pedir perdão. Nós estudamos, alguns estudos passados, sobre a atuação do Espírito Santo, é nosso meio, derramamento do Espírito Santo. É possível que o Espírito Santo trabalhe entre nós se tiver essa desarmonia, essa contenda entre a gente? Esse é um grande problema, eu digo, da igreja como um todo. Né? Aquele texto que nós lemos de Mateus, a igreja verdadeira de Deus, ela só será reconhecida como igreja de Deus, verdadeiros discípulos, quando o amor mútuo estiver no meio dessa igreja. Então, se há contenda dentro da igreja ou entre os irmãos, dificilmente o Espírito Santo age. Dificilmente. Então, assim, esse é um dos problemas e uma das grandes dificuldades das igrejas. As contendas, os problemas entre os irmãos. Então, nós devemos buscar melhorar isso. Nós devemos. O Espírito Santo ele dá a capacidade para que isso seja possível. Mas aonde há contenda, né, e a Bíblia diz que a contenda é o pecado, dos pecados, de 7 pecados, é o que Deus abomina. Então, é um pecado realmente que desanima, deixa Deus muito triste. Então, a gente tem que evitar esse tipo de pecado no nosso meio. E como você mesmo disse, afinal de contas, todos nós queremos ir para o céu. Exatamente. E como ir para o céu, estamos magoados um com o outro. Exatamente. É impossível, né? É mais fácil a pessoa, de repente, ir ou ficar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso foi forte, hein? A pessoa aí, você ficar, realmente algo de você parar e pensar. Mas essa semana a gente está colocando um desafio a cada dia. Vamos para o desafio de hoje? Vamos lá. Como a gente está falando, né, todo dia, e esse desafio você pode aplicar em outras situações também na sua vida. Como a gente está falando de igreja, né, e o nosso objetivo da igreja, a lição desse trimestre todo, se nós atendêssemos tudo que está aqui, quão melhor seriam as nossas igrejas. Verdade. Né? Tanta coisa maravilhosa que a gente aprendeu durante esse trimestre. Então, em relação ao desafio de hoje, e é voltado para a igreja, eu sei que de repente você pode ter passado alguma dificuldade na sua igreja, com a sua liderança. Nós gostaríamos que você perdoasse a sua liderança. Não vou falar em qual situação de liderança, mas toda a liderança dentro da sua igreja. Perdoe ela. Por mais que você tenha motivos para achar que não merece um perdão, mas a perdoe. Perdoe a liderança toda da sua igreja. Se de repente você foi magoado em alguma situação, comece a perdoar a liderança da sua igreja para você realmente conviver na sua igreja mais feliz. Então, esse é o desafio de hoje. Perdoe a liderança da sua igreja. Júnior, para a gente poder terminar o estudo de hoje, ora para a gente. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, porque nós temos a certeza durante todo esse trimestre que foi um material preparado para a Tua igreja. Que esse material possa estar fazendo morada na nossa vida, e que o estudo dessa lição dessa semana seja algo realmente transformador na nossa vida, para que nós sejamos realmente restaurados através do perdão. Nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Vamos ler o capítulo de hoje? Salmos 43. Um capítulo por dia e uma vida transformada. A gente se vê no próximo, ligados na palavra. Tá ligado? Tchau!